Pois bem, boa tarde, boa noite. Hoje vamos para a terceira aula do curso de Introdução à Geometria Projetiva, que é a aula que conclui esse projeto, né? Então, nessa aula, vou fazer uma pequena revisão da aula 1 e da aula 2, muito mais tópica do que conceitual, para que vocês possam se posicionar, né, para compreender melhor esta aula. Então, aqui está o índice do que vimos na aula 1. Vimos a geometria do Renascimento, que seria a influência que a arte deu para o surgimento dessa geometria que estamos estudando. Então, nós vimos como as ferramentas de perspectiva eram usadas na arte e como isso inseriu influência para a geometria. Vimos o conceito de geometria dos gregos, né? Então, partindo ali do que seria a geometria axiomática vinda, representada, né, pelos elementos de Euclides. E depois vimos o surgimento da geometria projetiva como uma aplicação ou a formalização, né, podemos assim pensar, sobre o método da tela de vidro com os fundamentos da perspectiva matemática. Isso foi o elemento da primeira aula. Na segunda aula, vimos a geometria analítica de Descartes e a geometria projetiva de Desargues. A ideia foi colocar em panorama como a geometria projetiva foi inserida dentro do contexto científico ou até de estudo acadêmico, de uma forma geral, sobre a perspectiva de que ela era uma geometria que confrontava o fenômeno que foi a geometria analítica, né, no século XVII. Então, a ideia é que foi apresentado o surgimento da geometria projetiva 2 anos depois do surgimento da geometria analítica, mostrando ali que a geometria projetiva teve que calcar um pouco mais de tempo, né? Foi necessário um pouco mais de tempo para que ela se estabelecesse. Aí então, dato como o renascimento da geometria projetiva, o ano de 1822, quando Poncelet ele escreve o seu tratado sobre as propriedades perspectivas das figuras, né? Um tratado escrito em 1822, com o ressurgimento das técnicas que foram apresentadas por Desargues em 1639. Né? Então, a ideia é que quase 200 anos depois, o tratado de Desargues foi renascido, né, por Poncelet, e Poncelet apresenta a geometria projetiva ali sobre a perspectiva agora mais adequada, né? Então, o que nos chega, né? É a geometria apresentada por Poncelet. Então, vimos o conceito de perspectividade como um caso particular de projetividade. E, em seguida, vimos a estrutura que representaria o plano projetivo real, diante a sequência de estruturas que foram apresentadas na aula 1 e as correspondências dessas estruturas que foram apresentadas na aula 2. Criamos ali um panorama de espaço projetivo plano. Né? Então, vimos o que seria o ponto projetivo e o que seria a reta projetiva. Então, hoje, melhor, nesta aula, né, vamos ver a vista projetiva das cônicas, as coordenadas homogêneas e pontos no infinito, para fazer essa correspondência. Vamos ver o teorema de Pascal, o princípio da dualidade, o teorema de Briançon e sistemas projetivos. E assim, vou dar como concluído o curso, é um curso de introdução. Então, aqui estão apresentados os elementos fundamentais para quem precisa e pretende entender a geometria projetiva. E espero que seja, né, um conjunto importante de
de elementos e que tenham sido feitos de forma clara. Espero fazer isso de forma clara. Então vamos começar com a vista projetiva das cônicas. Fazendo um adendo, esse foi o meu estopim, né? Eu quis fazer esse mini curso para poder apresentar esta vista das cônicas, as cônicas a partir de um ponto de vista projetivo, e isso muito mais para entender a força com que essa teoria, a teoria geral das cônicas, tem, né? Em Kepler, né, em 1600, ele, por volta, né, de 1600, ele apresenta um tratado sobre as cônicas, um estudo, uma aplicação das cônicas, né, para formular a órbita dos corpos celestes. E em paralelo a isso, ele interpreta o que seriam as cônicas. Então, ele é o primeiro a fazer um panorama diferente sobre as cônicas, e a visão de Kepler sobre as cônicas era esta. Então, no primeiro quadro, nós temos uma cônica que está seccionada por um plano horizontal à base do cone. Então, o que temos é uma circunferência, né? Aqui neste caso, consideramos o plano paralelo ao plano da base do cone, então temos uma circunferência. O que Kepler via na mudança da circunferência para a elipse era o movimento do plano que seccionou o cone. Então agora nós temos esse plano sendo movimentado, ou seja, rotacionado no espaço, e isso faz com que a circunferência se transforme na elipse. A continuidade desse movimento faz com que o ponto, que seria o ponto que estava, né, intersectando a diretriz do cone, na seção do cone, agora ele seja um ponto que vai para o infinito, né? Então a ideia é que agora eu tenho um ponto que antes era da elipse, agora é um ponto que foi para o infinito e tem agora gerada a parábola. Se eu continuo esse movimento, eu vou gerar a hipérbole. E se eu continuo o movimento, eu vou voltar a gerar a circunferência. Eu vou fazer uma representação disso no Paint para a gente visualizar melhor. Então, espero conseguir melhorar a visualização que estava antes. Então, se a gente considera um cone, eu vou considerar algumas figuras aqui. Então, se a gente considera um cone com base circular, e se eu considero agora um plano passando a uma certa altura mas que seja paralelo ao plano da base, né? Então eu vou ter aqui como intersecção uma circunferência. Então esse seria o primeiro desenho. O segundo desenho é você considerar agora que esse plano se moveu. Esse plano agora ele se movimentou. Então a intersecção agora é uma elipse. Então observa que eu estou considerando este ponto aqui, né? Eu vou considerar esse ponto aqui. Na verdade é o mesmo ponto, né? Então a ideia é que eu movimentei esse plano, então eu tenho a elipse. Agora eu vou movimentar ainda mais o plano. Eu tenho que movimentar mais do que isso, né? Eu vou movimentar um pouco mais o plano para cá. Então agora o que eu tenho é uma parábola, ou seja, esse ponto aqui é um ponto que aqui foi rompido, né? É um ponto que não existe mais aqui. Então esse seria o ponto que foi para o infinito. Então eu diria
E P é um ponto que foi infinito. Se eu continuo girando o plano, então agora eu vou considerar este plano aqui, plano laranja, eu vou obter uma hipérbole. Se eu continuo girando o plano, então agora estou girando o plano nessa direção aqui, né? Então se eu continuo girando o plano, eu vou reobter este plano π, e da hipérbole eu vou reobter a circunferência. Era esta a visão de Kepler sobre as cônicas, né? Era assim que ele via as cônicas. As cônicas a partir desse movimento, ou seja, a ideia da construção, né, dinâmica das cônicas pelo movimento do plano, né? E ele já entendia ali que havia um ponto de fuga que depois convergia, né? Ou seja, da hipérbole, ele convergia para gerar de novo a circunferência. Então essa seria a visão de Kepler sobre a natureza das cônicas, a dinâmica de formação das cônicas a partir da fixação de um cone de base circular e a rotação de um plano, né, tendo como eixo o eixo do cone, né, o eixo de rotação, o eixo do cone. Então, se você imagina isso, você vai ter a formação da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, depois da circunferência, elipse, parábola, hipérbole, e assim, de forma periódica, né? Você vai girando o plano e gerando as cônicas, né, dessa forma. Essa seria a visão de Kepler sobre as cônicas, não é a visão projetiva, né? Porque falo isso porque na geometria euclidiana esse ponto no infinito ele não seria um ponto que convergiria, né? Então daí a ideia de que já temos aí um surgimento de um entendimento sobre uma nova perspectiva. Para Desargues, diferente de Kepler, Desargues ele sintetizou a definição das cônicas, né, em três cônicas, não em quatro, ou seja, para Desargues a circunferência é uma elipse. Por quê? Porque ele consegue descrever as cônicas a partir de uma característica, né, que seria a quantidade de pontos no infinito. Então a elipse teria 0 pontos no infinito, a parábola teria 1 ponto no infinito e a hipérbole 2 pontos no infinito. Então vamos agora passar a essa visão e tentar capturar o que Desargues entendia como sendo uma cônica. Se você considera agora a vista projetiva da elipse, aqui à esquerda eu tenho a elipse num plano que podemos entender como plano cartesiano, e no outro lado a elipse que estaria no plano projetivo. O que ocorre é que essas retas, elas são paralelas, né? Então, retas paralelas elas convergem para um ponto, né? Então, nesse caso aqui, o que eu estou considerando é que essas retas que estariam convergindo para um ponto sobre uma reta, que seria a reta de fuga, né? Elas convergem para um ponto que seria o ponto de fuga. E esse ponto é um ponto no infinito. Observa que se eu considero uma elipse, a imagem projetiva de uma elipse continua sendo uma elipse, né? Então tem uma curva fechada, isso vai continuar ocorrendo porque todos os pontos que estão aqui são pontos reais, né? São pontos projetivos que são encontrados no plano projetivo e não na reta de fuga, né? Então todos os pontos da elipse são pontos que são projetados sobre uma outra elipse. A projeção de uma elipse é uma elipse. Por outro lado, quando eu considero agora uma parábola, o que eu entendo é que a continuidade do gráfico da parábola, ou seja, da curva, né, da parábola, é uma curva que continua indefinidamente, assim como a reta continua indefinidamente. Só que, ao observar
que quanto mais alto eu tiver nos pontos ao eixo y, mais próximo do infinito eu estou. Então, tanto a curva à direita quanto à esquerda, elas se distanciam da origem, né, com a mesma velocidade, então elas vão para o infinito ao mesmo tempo. O que ocorre é que essas retas que aqui são paralelas, elas se encontram no plano projetivo no ponto de fuga. Então é exatamente para o ponto para o qual os dois lados da curva, né, eles vão convergir, as duas linhas, né, vão convergir para um ponto que está sobre a reta de fuga. Então, neste caso, agora eu tenho a projeção de uma parábola como sendo uma elipse. Então, a ideia é que eu tenho um ponto no infinito, né, que liga esses dois lados da curva, vamos assim considerar. Então, a ideia é que agora eu tenho uma curva fechada, que é uma elipse, no plano projetivo. Né? Então, a vista projetiva da parábola é uma elipse. Né? Então, essa é a mudança. Né? E aí temos aqui a configuração de que, no caso da elipse, eu tenho 0 pontos no infinito, porque a elipse ela é realizada completamente no plano projetivo, né? sem pontos no infinito. E a hipérbole, a parábola, ela tem um ponto no infinito. Né? Ela é realizada com um ponto no infinito no plano projetivo. No caso da hipérbole, a hipérbole é uma curva que tem a característica de ter assíntotas. Né? Assíntotas são retas que aproximam-se da curva de tal modo que, quando tendemos a valores muito grandes, o ramo da hipérbole ele vai se aproximar da assíntota de forma paralela. Então, ou seja, a curva a hipérbole ela é paralela à assíntota. E assim como as paralelas aqui se encontram, a curva, que é a hipérbole, vai se encontrar com sua assíntota exatamente na reta do infinito, na reta de pontos infinito. Então, quando eu considero agora a representação projetiva, eu vou ter aqui que a reta, a assíntota, que é paralela à curva, vai se intersectar no ponto, que eu vou chamar aqui de ponto P1, à direita, e vai se intersectar no ponto que eu chamo ponto P2, à esquerda. Então, a curva, que é a elipse, que é a hipérbole, ela tem duas intersecções, né? E agora ela é uma parábola no plano projetivo. Né? E ela tem duas intersecções com a reta no infinito. Então, tem 2 pontos no infinito. Então, essa seria a caracterização das cônicas para Desargue. Né? Então, temos aqui a imagem projetiva da elipse sendo uma elipse, a imagem projetiva da parábola sendo uma elipse e a imagem projetiva da hipérbole sendo uma parábola. Né? E temos 0 pontos no infinito para a elipse, 1 ponto no infinito para a parábola e 2 pontos no infinito para a hipérbole. Né? Então, com isso, compreendemos como era visto as cônicas para Kepler e como era visto a cônica para Desargue. Né? Em ambos os casos, temos pontos no infinito. Né? A ideia de Kepler ela é um pouco mais dinâmica, né? e usa ainda o espaço como referência. Já Desargue ele já via as cônicas sobre um outro ponto de vista. Né? Mas a ideia de conter, de ter esse invariante, né? 0 pontos no infinito, 1 ponto no infinito, 2 pontos no infinito, caracterizando as curvas a partir da quantidade de pontos no infinito. Isso é uma classificação geométrica muito interessante e que pode ser obtida através do uso de coordenadas homogêneas. Então, o que podemos caracterizar é que a imagem de uma cônica, por projeção central, que é isso que foi feito, né? Projeção central é esse tipo de projeção aqui,
quando você considera um ponto para o qual todas as retas paralelas vão convergir, né? Então, esse aqui é o tipo de projeção central, que vai ser chamado depois de projeção cônica, né? Muito em vista pelo fato de que é por ela que representamos as cônicas, né? Então, por projeção central é sempre uma cônica. Toda cônica, por projeção central, é sempre uma cônica, né? Então, podemos observar que se eu pego uma elipse, eu tenho uma elipse. Se eu pego uma parábola, eu tenho uma elipse. Se eu pego uma hipérbole, eu tenho uma parábola. Então, a projeção central de uma cônica é sempre uma cônica, né? E então podemos classificar cônicas como sendo as curvas invariantes por projeção central, né? E essa é a forma mais interessante de representar cônica e mais simples, né? A forma mais simples de representar cônica. Se você identifica a cônica como sendo as curvas que são invariantes por projeção central, então agora você tem uma entidade simples de ser representada, né? De forma, uma teoria unificada das cônicas simples, né? Claro que é necessário interpretar o que seria o plano projetivo, entender o que seria uma projeção central, para a partir daí definir as cônicas, mas é exatamente esse o objetivo desse curso, né? Que vocês tenham entendido as cônicas como uma entidade que pode ser representada de forma bem mais simples no plano projetivo, e que o plano projetivo é sim uma expressão simples da percepção, que é aquilo que vemos, né? É a representação geométrica daquilo que vemos. Então, e fica mais natural, né? Ou seja, os objetos ficam mais naturais a partir dessa vista. Pois bem, então agora passamos a uma prova, né, daquilo que Desargues falou, de que a circunferência teria 0 pontos no infinito, que a parábola teria a elipse, né, 0 pontos no infinito, a parábola 1 ponto no infinito, a hipérbole 2, né? Então vamos considerar, no caso da elipse, não é difícil observar, mas vamos considerar as retas paralelas, mostrar que elas se tocam, né, no sentido projetivo. Então, para isso, eu vou considerar duas retas paralelas. A equação da reta pode ser descrita assim. Então, posso dizer que a reta ela é dada por A vezes X. Desculpa, eu vou considerar a equação das coordenadas homogêneas, tá? Então, A vezes X mais B vezes Y mais C, nesse caso a reta 1, então C1 igual a 0. Então, eu vou definir assim, né? Então, a reta 1 é definida através dessa expressão, e uma reta 2, paralela a esta, teria os mesmos coeficientes angulares, então seria A vezes X mais B vezes Y, mas teria a constante que determina a interseção com os eixos, né, diferente. A princípio, eu estou considerando retas paralelas, então as retas são distintas, então significa que eu estou considerando as constantes distintas. Se eu faço a mudança de coordenadas, né, esse tipo de coordenada aqui significa que eu estou considerando que x está quocientado por z, e o mesmo para o y. Estou considerando que y está quocientado por z. Eu faço isto para que eu tenha aqui coordenadas do tipo x, y, 1. Então, elas são coordenadas que estão homogeneizadas, né? Se eu desfaço a homogeneização, então eu vou obter essas expressões aqui. Eu vou obter as expressões das retas R1 como sendo A que multiplica x mais B que multiplica y mais z que multiplica C1 igual a 0. E para R2 eu vou obter A que multiplica x mais B que multiplica y mais z
você multiplica C2 igual a 0. Então agora vamos considerar os dois casos de pontos, né? Temos pontos da forma z igual a 1 e z igual a 0. Então vamos considerar o ponto primeiro da forma z igual a 1. Se z é igual a 1, então ambas as equações vão resultar em ax mais by mais c1 igual a 0. E como eu quero que x e y sejam os mesmos, né? Então eu vou ter ax mais by mais c2 igual a 0. Observa que disso resulta que C1 teria que ser igual a C2. Só que eu considerei que C1 é diferente de C2. Então nós não temos interseção no plano Z igual a 1. Né? Então Z, desculpa, eu coloquei aqui Z diferente de 1. Então no plano Z igual a 1, nós não temos intersecção, não temos solução para esse sistema, pois C1 é diferente de C2. Né? Então, vamos considerar agora Z igual a 0, que seria o outro conjunto de pontos. Né? Quando eu faço isso, eu obtenho ax mais by igual a 0. As duas equações resultariam nesta equação. Né? Isso só é verdade se A vezes x for igual a menos b vezes y. Então tenho que é verdade essa equação se somente se isso aqui for verdade. Pois bem, isso aqui se realiza se eu considerar que x é igual a menos b, por exemplo, e y igual a a. Se eu considerar isto, eu tenho solução desta igualdade e, reciprocamente, eu tenho solução dessa equação, equivalentemente. Né? Então, significa que, olha, o z é 0, né? São os pontos da forma z igual a 0. Então, o que eu obtenho são pontos da forma menos b a 0. Esses pontos são pontos ideais. É um ponto ideal. Então, ou seja, ele é um ponto no infinito. Ele é ideal porque ele está no plano z igual a 0. Né? Fazer uma pequena ressalva aqui, quando a gente considera a representação do plano projetivo, a gente considera assim. Né? Considera o R3 e considera um plano que passa em z igual a 1. Considero as retas que passam pela origem e que passam por um ponto P. Passa pela origem e pelo ponto P do plano z igual a 1 e considero de forma auxiliar o plano que passa pela origem. Então o plano z igual a 0, né? Então entendemos que aqui podemos ter as retas que passam nesse plano, passam pelo 0 e que estão no plano z igual a 0. Então entendemos que os pontos no plano projetivo são da forma P1, né? Então temos pontos da forma P1, que são pontos que estão no plano Z1, então são pontos de coordenadas x, y, 1, ou pontos da forma P2, que são pontos de coordenadas x, y, 0. Esses aqui são pontos no infinito, chamados de pontos ideais. E aqui são os pontos que se realizam no plano projetivo. Né? Então, dessas equações, da consideração de duas retas paralelas, né? Aqui eu estou considerando duas retas paralelas, eu observo que a intersecção delas ocorre em pontos da forma menos b a e com a última coordenada nula, que é exatamente um ponto que está no plano em azul. Então, a interseção de retas, dadas duas retas paralelas
duas retas paralelas no plano projetivo, a interseção delas ocorre num ponto na reta no infinito, né? Que na verdade ele vai passar aqui, né? Pelo zero. Mas bem, continuando, agora isso foi para mostrar que das coordenadas homogêneas nós conseguimos ver por que retas paralelas se intersectam, né? Em pontos no infinito. Agora vamos para a parábola. Vamos ver por que a parábola tem um ponto no infinito, né? A curva ela possui um ponto no infinito. É aquilo que caracteriza o fato da imagem projetiva da parábola ser uma elipse, né? Então vamos considerar essa equação canônica da parábola. Então, ao considerar isto, considero que a parábola tem a equação y igual a x ao quadrado. Então, se eu faço eu entendo que essas são equações homogêneas, então elas têm essa equivalência, né? Então, x seria x cosentado por z e y seria y cosentado por z. Então, obtenho aqui que y cosentado por z seria igual a x ao quadrado cosentado por z ao quadrado. Disto resulta eu tenho y que multiplica z igual a x ao quadrado. Então, esta é a equação da parábola, né, nas coordenadas x, y, z. E agora temos dois tipos de pontos, né? Temos o ponto P1, que é o ponto em que z é igual a 1. Para esses pontos, a equação da parábola é a equação canônica y igual a x quadrado. Então, temos ali a curva, que é uma parábola, né? Então, é o que já tínhamos antes no plano real. Agora, se eu considero os pontos P2, eu vou obter os pontos da forma z igual a zero. Isso significa que x ao quadrado é igual a zero. Então, mas isso só ocorre quando x é zero. Mas da equação y vezes z igual a x quadrado, quando quando o z é zero e o x é zero, o y pode assumir qualquer valor real, né? Qualquer valor real. Então eu posso considerar de forma homogênea que o y, nesse caso, seria igual a 1. Então eu tenho z igual a zero, x igual a zero e o y igual a 1. Então tenho pontos da forma 0, 1, 0. Mas esse é um ponto que está no plano z igual a zero, né? Então ele é um ponto ideal. Então temos aí que a parábola ela tem um ponto no infinito de coordenadas 0, 1, 0. Agora vamos considerar a hipérbole, né? Então, a hipérbole pode ser representada canonicamente pela equação xy igual a 1. Equações canônicas de uma hipérbole centrada no eixo coordenado, né? Sem rotações, sem translações, é uma hipérbole canônica, xy igual a 1. Né? Podemos considerar esta equação canônica da hipérbole. E ao fazer isto, né, considerando a equação x vezes y igual a 1, e considerando ademais que x ele é igual a x sobre z e que y é igual a y sobre z, então nós vamos obter aqui que x sobre z que multiplica y sobre z tem que ser igual a 1. Então, ou seja, x vezes y menos z ao quadrado. Isso, tem que ser zero, isso aqui mesmo. Pois bem. Então, vamos ver os dois tipos de pontos, né? Para os pontos do tipo 1, para z igual a 1, nós encontramos que x, y é igual a 1. Que é a hipérbole, né? Ou seja, já tínhamos a hipérbole. Para o ponto 2, tipo 2, então z igual a 0, nós encontramos que x vezes y tem que ser 0. Mas isso implica
de forma equivalente que ou x é igual a zero e y é qualquer número real, ou x é qualquer número real e y é igual a zero. Então essas são as condições. Z igual a zero implica que, de forma exclusiva, né? Ou x é igual a zero e y é qualquer número real. Nesse caso, o y a gente considera como sendo 1. Né? E ou x é um número real e y é igual a zero. Então nós temos dois pontos. Um ponto da forma x igual a zero, y diferente de zero, z igual a zero. E um ponto da forma 1, 0, 0. Ou seja, nós temos dois pontos ideais. Então a ideia é que agora, para a hipérbole, está aqui os dois pontos no infinito. Para a parábola está aqui o ponto no infinito. Para as retas paralelas, né, então está aqui o ponto no infinito, genericamente dependendo dos coeficientes das retas, né, os coeficientes que dirigem a reta. Então, assim, entendemos como usar as coordenadas homogêneas, que como vimos na aula 2, foram introduzidas por Möbius e por Plucker, quando eles verificam que genericamente curvas algébricas, então nesse caso agora estamos considerando as cônicas como curvas algébricas, né? As curvas algébricas podem ser escritas como uma equação homogênea. Uma equação homogênea é alguma coisa desse tipo. Quando você considera P polinômio, né, na variável xy igual a zero. Então, toda curva algébrica pode ser escrita dessa forma. Como um polinômio na variável xy, são as variáveis homogêneas, né, igual a zero. Então, isso aqui é a equação homogênea, né? É porque eu estou igualando a zero. Homogêneo vem exatamente disso. O termo homogêneo para as coordenadas, né? Então, isso aqui seria uma equação homogênea. Então, continuando, encontramos. Eu lembro que na aula 2 vimos que Desargues ele pertencia a um clube, vamos assim chamar, né? Um clube de correspondência administrado por Mersenne, um monge francês, que tinha o intuito de aproximar matemáticos que estavam trabalhando em coisas que tinham correspondência ou até que não tinham correspondência, né? A ideia é que ele queria criar uma fonte de correspondência entre os matemáticos, e ali ele cria um clube, né? Um lugar para onde os matemáticos enviavam cartas e que essas cartas criavam correspondência através de Mersenne, né? E é nesse contexto que Mersenne liga isto Pascal, Blaise Pascal e o Desargues. Então o Desargues ele passa a tutorar o Pascal, e Pascal, com 16 anos de idade, enuncia e prova este teorema, que diz o seguinte: dado um hexágono que está inscrito em uma cônica, nesse caso pode ser uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, né? Então os pontos de intersecção dos três pares de lados opostos são colineares e reciprocamente, ou seja, se você considera três pontos que são colineares, eles são a intersecção do prolongamento de um hexágono inscrito numa cônica. Então vamos tentar vislumbrar isso de uma forma menos complexa, né? Menos mística. Vamos tentar ver como podemos considerar. Então, dada uma cônica, vou considerar uma elipse genérica, e aí eu vou e considero pontos sobre a cônica, né? Então vou considerar aqui um ponto A, um ponto B, ponto C, ponto D, ponto E e um ponto F.
O que Pascal queria dizer era o seguinte: se você considera agora os segmentos que ligam esses pontos, são 6 pontos, então esses segmentos vão gerar um hexágono, né, inscrito em uma cônica, inscrito porque a cônica ela envolve o hexágono, né? Então os lados do hexágono estão todos contidos dentro da cônica, então a cônica inscreve o hexágono. Então nesse caso o hexágono ele é interno à cônica. Aí o que o Desargues fala é o seguinte: se você considerar essa cônica agora e considerar esse hexágono e considerar o prolongamento dos lados, né, os lados opostos, então o que ele quer dizer sobre isso é que os lados que vão sendo gerados, né, ou seja, esse lado seria oposto a este, esse lado seria oposto a este, então eu vou colocar só um ali. Este lado oposto a esse e esse lado oposto a este. Né? Então, o que vamos ter, eu acredito que a intersecção ocorreria para cá. Eu vou ter um ponto ali de intersecção. Aqui, esses lados são quase paralelos, né? Mas estamos na geometria projetiva, então isso não é um problema. Então, temos aqui um outro ponto e temos aqui, cadê esse lado? Com esse lado. Temos aqui um outro ponto, ponto R. O que ele fala é que esses 3 pontos, eles estão na mesma reta. Existe uma reta que passa por esses 3 pontos. Né? Qualquer que seja o hexágono. Então, dado um hexágono inscrito, então, ou seja, essa curva poligonal fechada, né, com 6 lados, esse é um hexágono. Então, dado um hexágono inscrito em uma cônica, o prolongamento dos lados opostos, ou seja, são os lados que se intersectam, né? Intersectam de forma externa. Então, observe o seguinte: se eu prolongar o lado AF e prolongar o lado AB, o que é que eu vou obter? Uma intersecção num ponto que é um vértice do hexágono. Então não faz sentido eu prolongar esses lados, né? Então o que eu devo agora é prolongar o lado em que os pontos, o lado oposto, né, seria pontos em que os dois vértices, o prolongamento deles não é um lado do hexágono, né? Então quando eu prolongo, imagina isso aqui, né? Esses lados, esses segmentos não são lados do hexágono. Então o lado AB ele é oposto ao lado ED. Né? Então são esses dois lados que eu devo prolongar. Então se eu sigo isto, né? Então agora esses dois lados aqui, ó, eu tenho que prolongar o lado AF e o lado CD. Né? Então lados opostos estariam bem definidos dessa forma. Esse teorema ele é inverso, ou seja, também, se você considera uma reta e considera 3 pontos sobre a reta, 3 pontos, então A, B e C, então é possível, considerando uma cônica, é possível gerar aqui na cônica um hexágono inscrito de tal modo que os lados desse hexágono, então vai existir aqui uma forma de você descrever. Imagine que aqui eu tenho 2 lados, né? Então a intersecção desses 2 lados seria aqui o ponto C. Então aqui tem mais 2 lados do hexágono. E agora falta a intersecção do que seria o terceiro lado, né? Que aqui não ficou muito bem feito, né? Mas, pois bem, o fato é que teria como desenhar aqui um hexágono, faltariam 2 pontos, né?
Estariam aqui, aqui ou ali, ali, né? Seriam pontos em que eu teria o prolongamento desses pontos, desses lados. Eu tenho um lado para cá, para cá. Eu acho que eu teria que fazer primeiro B, né? Mas a ideia é a seguinte, aqui você pode, dados 3 pontos colineares, então é possível construir uma cônica com um hexágono inscrito, né? Então a ideia é que esses pontos, eles são pontos de intersecção, ou seja, essa reta, ela é uma reta de Pascal, né? É uma reta, então na verdade toda reta é uma reta de Pascal, né? Então a ideia é essa. E reciprocamente o teorema quer dizer isso. Então, dado um hexágono escrito numa cônica, o prolongamento dos lados, o prolongamento da intersecção dos lados são pontos colineares. Isto é um teorema muito forte, né? E, além disso, temos a recíproca. E dado uma reta, ou seja, dados 3 pontos numa reta, esses pontos são pontos de intersecção do prolongamento de um hexágono escrito em uma cônica, né? Então, essa é a recíproca, né? Então, entendendo a força do teorema, temos aí o teorema de Pascal, que é uma versão, né, para hexágonos do que pode ser visto no teorema de Desargues, né, para cônica. Vamos considerar um cone cilíndrico de novo. Então, se a gente considera um cone cilíndrico, esse cone ficou um pouco não regular, mas agora eu vou e considero uma cônica. Eu vou e considero uma cônica que está em alguma seção desse cilindro, né? Se eu considerar um hexágono aqui e considerar um hexágono ali, se esses hexágonos satisfizerem essa condição, né, se você considera retas, e ficou horrível, né? Então deixa eu considerar retas aqui. Então, se eu considero esse hexágono é obtido através de retas que prolongam aqui então esse lado estaria mais para cá, né? Então eu vejo aqui figuras, né, que estão em homologia, né? Então elas são homólogas, aí, genericamente, né, falando. Então a ideia é que elas estão em homologia com relação a um ponto, né? A ideia é que cada uma dessas figuras vai representar, cada um desses hexágonos vai representar uma reta, né? Vai ter uma reta lá que seria a intersecção dos pontos, né? Então tem aqui a perspectiva com relação a um ponto, mas não necessariamente a perspectiva com relação a uma reta, né? Cada um deles vai estar relacionado a uma reta, e esse aqui genericamente relacionado a outra reta. Então, o que é o teorema de Pascal? Ele é, num certo ponto, uma versão do teorema de Desargues, que fala que se aqui eu tivesse triângulos, né? Se eu tivesse triângulos, eu vou fazer aqui do lado. Se ao invés de hexágonos eu tivesse triângulos, eu pegasse um cone, eu considerasse um cone e eu considerasse triângulos, né? Então agora se eu considero um triângulo e considero essas retas que projetam o triângulo, a outra reta já está aqui,
E aí teria a outra reta ali, né? E a reta, essa aqui é a terceira reta. Então, se eu considero agora o triângulo que está projetado, o que o teorema de Desargues diz é o seguinte, que esse triângulo aqui, como esses dois triângulos estão em perspectiva com relação a um ponto, eles estão em perspectiva com relação a uma reta. Então existe uma reta, né, em que o prolongamento dos três lados vão gerar os três pontos A, B e C. Né, e esses prolongamentos vão se intersectar nesses pontos. Né? Então a ideia aqui, o que eu tenho é intersectar esses dois e esses dois talvez para cá e esses outros para lá. Então a ideia é que o teorema de Desargues ele afirma que existe uma reta comum de perspectiva para os dois triângulos, né, que estão em perspectiva com relação a um ponto. No caso de hexágonos, isso não é verdade. Então, dados dois hexágonos que estão em perspectiva com relação a um ponto, eles não necessariamente estão em perspectiva com relação a uma reta. Existe uma reta que contém, né, uma vez que eles estão circunscritos inscritos, né, em uma cônica, ou seja, é uma seção do cone, né, então eles estão, existe uma reta que contém a interseção do prolongamento dos lados opostos do hexágono. Né? Mas essas retas, elas não representam ali, eles não são únicas. Né? E não representariam, então, a perspectiva. Né? Então, o que Pascal faz é uma versão para o hexágono do teorema de Desargues. Então, nesse ponto de vista, é isso que o que Pascal apresenta. Então, aqui está a versão extensiva, né, por extenso, do teorema, que é dito como conhecido como hexágono místico de Pascal, provavelmente pela natureza mística com que surge, né, tal teorema. Então, a ideia de que por que o hexágono, né, ou seja, de forma mística, o hexágono e não um quadrilátero, né? E por que o hexágono, né? E não um pentágono, né? E do triângulo passa-se para o hexágono, né? Mas bem, então de um hexágono, se o hexágono está inscrito numa cônica, então os pontos de intersecção dos três lados de lados opostos, dos três pares de lados opostos, são colineares e reciprocamente. Né? Esse é o teorema de Pascal. Aqui é o teorema de Pascal aplicado a uma hipérbole. Então vejam que eu tenho os dois ramos da hipérbole, né? E aí eu pego então 3 pontos sobre a hipérbole, né? Peguei 3 pontos de um ramo, 3 pontos do outro ramo. A intersecção do prolongamento dos lados do hexágono, né? Nesse caso, entendo o hexágono como sendo uma curva poligonal fechada, né? Aqui estamos vendo, se você liga os pontos, você tem que um deles na intersecção, que é a intersecção desses dois lados aqui, né? Um deles já é a intersecção dos lados. E o prolongamento dos outros lados vai gerar os outros dois pontos. Então temos aqui uma interpretação para uma cônica que é a hipérbole, ou seja, diferente da elipse, né? Para o teorema de Pascal, ou seja, o teorema de Pascal é para cônicas, né? Não para elipse. É válido para parábolas, é válido para hipérboles. Né? E aqui está o caso da hipérbole. Na geometria projetiva, nós temos um conceito e uma ferramenta, ao mesmo tempo, muito forte, o conceito de dualidade e a ferramenta de dual. Né? O fato é que tudo aquilo que se afirma para pontos é válido para retas, desde que você faça as devidas adequações para incidência e pertinência. Né? Ou seja, pontos pertencem a retas e retas possuem pontos. Né?
A intersecção de retas geram pontos. Retas podem ser paralelas, podem ser concorrentes. Então, fazendo as devidas adequações para o que foi afirmado, nós temos o princípio da dualidade que vale genericamente para o plano projetivo. Então, uma vez que temos aqui o teorema de Pascal, existe então o dual do teorema de Pascal. Vamos tentar entender o dual do teorema de Pascal. Se eu considero... cadê? Por que eu estou aqui? Para onde foram as figuras? Tá aqui. Então, se eu considero uma cônica, antes eu consideraria um hexágono, né? Então, vamos considerar os pontos para os quais eu consideraria o hexágono. Então, A, B, C, D, E e F. Lembre que o que eu faria seria ligar os pontos AB, o ponto BC, o ponto CD, o ponto DE, o ponto EF e FA, gerando aí o hexágono inscrito. Agora, o que eu vou fazer é, ao invés de considerar o ponto A, que intersecta a cônica, eu vou considerar uma reta que intersecta a cônica no ponto A. Então, eu vou considerar uma reta que intersecta a cônica no ponto A. Ao fazer isto, eu tenho uma reta tangente à cônica no ponto A. Eu faço a mesma coisa para o ponto B, uma reta tangente à cônica no ponto B. O mesmo para o ponto C, o mesmo para o ponto D, o mesmo para o ponto E e o mesmo para o ponto F. Observem que ao fazer isto, eu estou gerando outros pontos, que são esses pontos de intersecção. São esses pontos de intersecção das tais retas tangentes. Então, e agora, se eu transcrevo agora os pontos, considero agora a linha, B', C', D', E', F'. Então eu tenho em verde eu tenho hexágono inscrito e em vermelho eu tenho o hexágono circunscrito. Então, ou seja, ele envolve a cônica. No primeiro caso, o hexágono é envolvido pela cônica. No segundo caso, o hexágono envolve a cônica. Então, ele circunscreve a cônica, né? Então, dada a cônica em laranja, eu tenho o hexágono vermelho que circunscreve a cônica. Ele seria o representante dual daquele hexágono que está inscrito à cônica. Então, ao invés de considerar o ponto A, eu considerei o segmento A', B'. Né? Então, ao invés de considerar o ponto B, eu considerei o segmento B', C', e assim sucessivamente. Então, agora, ao invés de considerar o prolongamento do lado, eu vou considerar as diagonais. Vou considerar as diagonais de verde. As diagonais do hexágono. Se eu conseguir desenhar elas um pouco melhor, talvez fique o teorema se apresente, né? Pois bem, eu vou só... Cadê? Eu vou voltar aqui e desenhar elas de novo. Vou tentar desenhar melhor.
Acho que essa foi. Acho que essa foi. Eu acho que essa foi. O fato é que não tá, a figura não está proporcional, né? Mas o fato é que isso aqui seria um ponto. Isso aqui é um ponto. Né? O que diz o teorema de Briacon, que é o dual do teorema de Pascal, é que, dado, nesse caso, o hexágono que circunscreve a cônica, as diagonais deste hexágono encontram-se em um ponto. Observa que o teorema de Pascal diz que se você prolonga os lados, então o lado é reta, né? Então, lado é um segmento de reta. Ao prolongar os lados do hexágono, você vai encontrar pontos sobre uma reta. Então você vai encontrar uma reta que possui os pontos. Então essa reta aqui que é a reta de Pascal, né? Agora, para o teorema de Briacon, eu vou considerar as diagonais que então estão focadas nos vértices e não nas retas. Né? Então, as diagonais, né, que conectam os hexágonos. Então, eu obtenho 3 diagonais, né, e não mais pontos. Então, e as diagonais são retas. Né? Então, em vez de considerar agora os 3 pontos sobre a reta, eu considero as 3 diagonais do hexágono e eu vou obter um ponto de intersecção ao invés de uma reta. Né? No teorema de Pascal, eu obteria a reta, agora no teorema de Briacon, eu obtenho o ponto. Então, o teorema de Briacon ele é o dual do teorema de Pascal, né? Então, mostrando a força da dualidade para a interpretação de resultados na geometria projetiva. Então, o fato é que tudo aquilo que for verdade para pontos vale para as retas, fazendo a devida adequação. Esse é o princípio da dualidade e ele é válido na geometria projetiva. Né? E então aqui temos o que seria o teorema de Briançon, né, que eu apresento aqui. Isso aqui é o dual do teorema de Pascal. Né? O teorema de Briançon diz que as diagonais determinadas por pares opostos de vértices de um hexágono circunscrito a uma cônica são concorrentes em um ponto, que é chamado ponto de Briançon, que é exatamente aquilo que eu há pouco desenhei. Né? Então, o teorema de Pascal fala sobre um hexágono inscrito a uma cônica e como fruto a concepção de uma reta, né, que para a qual convergem o prolongamento dos lados. No teorema de Briançon, eu tenho um hexágono circunscrito, do qual as diagonais convergem para um ponto. Né? Esse seria o teorema de Briançon. Então, as diagonais de um hexágono circunscrito a uma cônica convergem para um ponto. No caso da circunferência, nesse caso teríamos um hexágono regular, né? Ele convergiria para o centro da circunferência. Então, no caso de uma elipse, nós não temos necessariamente o centro ou o foco. Né? Então, a ideia desse teorema é o seu dual. Se você considerar este teorema e dualiza ele, significa então considerar os pontos, né? Ou seja, aqui está a forma de dualizar ele. Né? Então, em vez de considerar os segmentos, agora eu considero os pontos sobre o hexágono. Né? Considero os pontos A, B, D, E, F. E ao invés de considerar o hexágono circunscrito, eu considero o hexágono inscrito. E aí eu vou ter que o prolongamento dos lados
Então, posso fazer de rosa, acho que funciona. O prolongamento dos lados opostos, né, vão gerar pontos que estão em uma reta. Então, essa seria a dualidade do teorema, o dual do teorema de Briançon é o teorema de Pascal. Então a dualidade ela tem essa é uma equivalência bionívoca, né? Então uma vez que você transforma o teorema de Pascal no teorema de Briançon, reciprocamente o teorema de Briançon pode ser transformado no teorema de Pascal. A dualidade tem essa relação de ida e volta, né? Então você transforma o teorema de Pascal pela dualidade, o que você encontra é o teorema de Briançon. Então, pelo princípio da dualidade, você pode transformar o teorema de Briançon no teorema de Pascal. Então, o fato é que os dois teoremas são válidos, né? E as versões duais são essas. Tá? Pois bem, continuemos. Agora, eu vou apresentar os sistemas projetivos, que foi apresentado já de uma forma não objetiva, e foi o sistema central, né, a projeção central. Mostramos ali, pela vista de Desargues, as cônicas sobre a quantidade de pontos no infinito, né, 0 pontos no infinito, 1 ponto no infinito, 2 pontos no infinito. Vimos a projeção central das cônicas e ali entendemos que as cônicas são invariantes por projeções centrais, né? A projeção central de uma cônica é sempre uma cônica. Agora vamos inferir sobre sistemas projetivos. O primeiro deles, melhor, os dois primeiros, né, é o cônico e cilíndrico. O cônico é aquele em que o ponto ele é realizado, né? O ponto de convergência, o ponto de fuga, ele é realizado. Você vê o ponto de fuga, ele é um ponto real. Né? Então a ideia é que você observa que a projeção cônica ela não preserva medidas, né? Ela preserva as figuras podem ser equivalentes, mas não são iguais, né? No sistema cilíndrico, as figuras projetadas são iguais. Então os lados são preservados, os ângulos são preservados, e o que ocorre aqui é que o ponto para a convergência é um ponto no infinito. As retas todas são paralelas, né? As retas de representação do sistema. Então, o sistema cilíndrico é um sistema que é usado quando você precisa fixar pontos, dimensões, ângulos, né? Então, os arquitetos usam bastante. O sistema cônico é usado bastante em imagem, representação artística, né? Nós vamos ver algumas aplicações do sistema cônico. Vamos ver a força da geometria aplicada à arte, né? Aqui está feito por Rafael Sanzio, em 1510, a Escola de Atenas. Observamos nitidamente, aqui é reta no infinito, né? E o ponto de convergência, ou seja, a tela inteira converge para este ponto. E aí temos aí a perspectiva criada equivalentemente como feito por Leonardo da Vinci na Santa Ceia, né? Então temos aqui na Escola de Atenas, feita por Rafaelo, a perspectiva cônica, né, o sistema de representação cônico, usado para dar a ideia de profundidade, né? Temos aqui um salão que tem várias profundidades, né? Temos aqui o primeiro arco, o segundo arco, bem mais largo, né? Um terceiro salão lá, um segundo salão, equivalente ao primeiro aqui, um segundo salão, outro arco e outro salão, e depois outro arco, e lá fora uma perspectiva bastante ampla, né? De fundo. E vemos aqui uma dimensão de perspectiva variada, né? Temos vários grupos de pessoas em dimensões de profundidade distintas, né? Temos o sombreamento
posto de forma contida, né? Veja que a sombra indica onde a figura está, né? E várias, ou seja, o acaso na imagem, né? De várias pessoas, um grupo de pessoas em posições distintas, em tarefas distintas e em perspectivas distintas, né? Então observa que as pessoas todas estão juntas na tela, estão visíveis, né, a tela, e tem pessoas que estão próximas aqui em perspectiva com relação a coisas que estão mais próximas da tela, né, do observador, e pessoas que estão lá no fundo, né, que mal podem ser vistas, mas que, se você analisa, estão a centímetros, né, de distância de pessoas que estão bem mais distantes, né? Então a ideia é que esse tipo de perspectiva, ela em curta perspectiva, nós temos uma distância muito grande percorrida, né? Então é um sistema de projeção, ou seja, de representação, artisticamente muito útil para a representação de imagens em perspectiva, né? Na concepção de imagem. Usamos recentemente muito disso, né? Essa representação é muito útil. Um artista, que é o Escher, veja, aquele quadro foi feito em 1510. Então temos aqui em 1960, o Escher, ele usa 3 pontos de fuga. Aqui tínhamos 1 ponto de fuga, né? Então porque aqui o artista queria representar aquilo que o olho vê, né? O Escher não, o Escher fugiu daquilo que o olho vê para tentar criar ilusões. E ele consegue fazer isso muito bem feito. Ele cria o que seria um forte, né? Com 3 pontos de fuga. Então, aqui está a representação para vermos que existem 3 pontos de fuga para o forte, e aqui está a imagem do forte, que podemos analisar com um pouco mais de calma. O que mais chama a atenção é a escadaria em que as pessoas estão fazendo a guarda, né? Então observa que quem está na lateral externa está subindo, enquanto que quem está na lateral interna está descendo, né? Mas a gente observa que eles estão infinitamente descendo, enquanto que outros do lado deles estão infinitamente subindo. Então é a ideia de que descer e subir, nesse caso aqui, é indiferente, né? Isso tudo por causa da mudança de perspectiva. Estou com 3 sistemas, melhor, com 3 pontos de fuga, né? Isso gera essa projeção. Vejam que a dimensão de janelas, né, de lados opostos aqui são equivalentes, né? Portas que estão postas sobre a mesma perspectiva são equivalentes, né? Temos a profundidade muito bem posta, a luz, né, que tá bem colocada, assim, o lugar da luz, né, tá bastante bem colocado, e a ideia de representação da ilusão, né? Ou seja, se você olhar para essa figura, você fica com a impressão de que é possível construir algo assim. Essa percepção de realismo ao desenho talvez seja o forte de Escher, mas ele não para por aí. Ele faz isto. Isto é agora a reação é de silêncio, né? Mas, observando com calma o que ele está fazendo, ele está brincando com o nosso senso de gravidade, né? E com a nossa percepção de o que significa descer e o que significa subir, né? E o que é referencial. Observa que aqui tem 2 figuras muito próximas. Esta está subindo e esta está descendo, né? E ambos estão usando os mesmos degraus. E esta está subindo para um solo, né, que é parede, para outro, né, que, se você observa, está na parede para este, né?
Mas aí aquilo que seria chão é parede para este, né? Que está aqui no que seria parede para este. E o que é chão para este é parede para este, né? Então a ideia equivalente é que nós não temos uma relação firme de... Eu acho que essa obra é chamada de relatividade. Não temos uma noção firme do que é dimensão, né? Ou seja, o que é, onde é que está onde é que está agindo a gravidade, né? Então, ele aqui tira essa fuga, essa prisão, né? E nos deixa livre. Observa o quanto isso aqui é forte. Ó. O cara tá saindo da parede deste aqui. Esse cara está saindo da parede deste e está indo para uma porta que está em outra, na verdade, que está na mesma parede deste, né? Que é uma porta que está na dimensão deste aqui. Ou seja, a ideia, na verdade, numa dimensão transversal, né? Isso aqui é parede para este, né? Também. É uma dimensão transversal. Quem é que está nessa realidade aqui? É esse aqui, ó. Isso aqui é subsolo para quem está aqui, né? Então, quem está lá na varanda está no subsolo dessa parede aqui, que está na mesma dimensão dessa porta aqui, ó. E esse cara, ele vai entrar nessa porta, né? E este cara aqui, ele provavelmente vai passar para lá, né? Ele não teria como entrar ali naquela porta, que ele cairia naquela porta, né? Aquela porta ali seria meio que uma rampa para esse cara aqui, né? Então essa figura ele brinca com representações, e são representações cilíndricas, né? Ele está usando... As dimensões são todas preservadas. Veja que não tem nada sendo dilatado. Está tudo preservado. As dimensões são equivalentes. Veja aqui temos os degraus, né? Com o mesmo comprimento. Todos os degraus com a mesma espessura, né? Temos aqui uma certa faixa de Möbius, né? Ou seja, uma seção da faixa, né? Ou seja, o cara está dos dois lados, né? É possível, porque é só você descer por aqui, né? Você consegue descer aqui e subir para lá, né? Então, essa é uma das figuras que muito me impressiona. Ele tem outras figuras tão impressionantes quanto, mas esta eu achei, inclusive é a capa da aula, né? Não sei se vocês perceberam. Na capa da aula tem essa figura, né? E que eu achei que foi bastante intuitivo, assim, e interessante de ser analisado. Mas bem, então continuando, temos aqui a perspectiva isométrica cilíndrica. Isométrica significa a mesma medida, que é usada por arquitetos, né? Eles precisam representar figuras espaciais usando as cartas planas, né? Mas aí está a representação do que seria a vista superior de uma casa, tirando ali as telhas, né? E temos a observação de que os lados são preservados, né? Esse comprimento é igual a este comprimento, que é igual a este comprimento. Então, esse comprimento aqui é igual a este comprimento, né? Nós temos uma representação de medidas preservadas, né? E é importantíssimo para a arquitetura, né? E, mais que isso, aqui um método mongiano. Monge foi um francês, né, que desenvolveu uma técnica de representação do espaço usando dos três planos, né? Então é possível, usando essas representações planas, né, reconstruir a figura sólida tridimensional, né? Então essa é chamada representação mongiana e que caracteriza inclusive a geometria descritiva, né? Então é muito forte essa representação e ela é muito forte para... nós olhamos aqui nessa figura, nós temos uma carta disso, né? Então a forma com que a fronte da casa é apresentada ali, né? naquela dimensão. A base da casa é apresentada nessa dimensão aqui. Temos ali os lados, né?
sendo apresentados ali. Então estamos aqui usando um pouco dessa percepção de colocar os quadros, né, colocados em planos e para que depois possam ser reconstituídos e gerado a partir dali um sólido. É como se fechasse a caixa aqui, né? Mas aqui para monge não, seria exatamente o fato de que quem está na face amarela vê o que está naquele plano ali, né? Quem está olhando de forma frontal aqui vê o que está naquele plano. Quem olha de forma frontal aqui vê o que está naquele plano. E quem olha de forma frontal de cima ou de baixo aqui vê o que está nesse plano aqui em azul. Então essa aqui seria a forma mongiana de representar sólidos. E assim concluímos, espero que de forma positiva, né, o curso. A referência para o curso sempre foi esta. E fico à disposição para que quem tiver dúvida, né, possa entrar em contato lá pelo grupo e a gente pode discutir algum detalhe que não tenha sido bem explicado. Espero com isso ter atingido o objetivo, que é de ter mostrado a vocês o que é uma geometria e o que são perspectivas, projetividade, os sistemas projetivos, a variedade de geometria, né? Nem toda geometria é euclidiana. Então aqui está um exemplo de uma geometria que não é euclidiana, né? E lançar vocês a essa procura de novas informações, né? E depois que vocês virem essas três aulas, eu vou postar no grupo, acredito que até sábado, eu vou postar no grupo um formulário de autoavaliação para que vocês possam me ajudar avaliando o curso e avaliando o desempenho de vocês, né, o que pôde ser atingido no curso. Um formulário simples, eu acho que tem 7 ou 8 perguntas, perguntas de graduação, né, ou seja, perguntas bem objetivas. Você responde numa escala de 1 a 5, ou talvez de 0 a 5, eu não lembro direito, as respostas, né, são dadas em uma escala. Então é algo bem simples de fazer e de forma anônima, tá? Porque eu preciso que seja assim para que eu possa receber o retorno da avaliação o mais fiel possível, né? Que vocês não se apresentem, né? Que façam isso de forma anônima. Pois bem, então ficamos por aqui. Espero que tenham curtido o curso, assim como eu curti, né? E qualquer coisa, estamos lá no grupo. Então, boa tarde, boa noite.